Terceiro semestre do doutoramento e nós ainda cometemos os mesmos erros, tá? Mas a gente fez alguns avanços. Vamos conversar sobre esse primeiro 1 ano e meio e como tem sido a minha experiência. Eu faço um doutoramento em estudos de cultura e interartes. E assim, gente, eu sou uma garota muito básica, mas eu tô precisando sair do básico, porque eu tô vendo que eu não vou dar conta se eu realmente não me disponibilizar ainda mais pro doutoramento. Mas vamos por partes. Eu queria começar conversando sobre os 2 últimos vídeos aqui do canal, em que eu falo sobre as minhas experiências enquanto estudante, até mesmo em outros vídeos. Eu separei alguns comentários aqui, são legais da gente conversar, então eu vou fazer um mosaico aqui. Tanto vou registrar como é que tem sido esse último semestre, esse último 1 ano e meio, e também vou conversar com vocês. Eu acho que a primeira coisa muito importante para um pesquisador e que eu realmente internalizei, coloquei na cabeça nesse 1 ano e meio e que é muito diferente do mestrado, é que eu não posso abandonar minha vida ou viver com base nas emoções, com base na reatividade, e que eu preciso estar saudável para esse processo. Porque eu me deixei afundar totalmente no mestrado, assim. Eu achava que um bom pesquisador é aquele que acorda e dorme só pensando naquilo. E, na verdade, um bom pesquisador é aquele que faz as coisas com qualidade, que faz as coisas com vontade, que faz as coisas com pesquisa e que faz as coisas num profissionalismo de excelência, sabe? O desgaste não necessariamente tem a ver com essa área da vida. Então, estar desgastada, estar sobrecarregada não quer dizer que nós estamos fazendo um bom trabalho. E de início aqui eu vou cortar um pouco o papo do doutoramento, pra gente conversar sobre dúvidas básicas com relação ao que faz uma pessoa num doutorado, o que faz ainda, sobretudo, né, dentro de um doutorado em literatura. Então, basicamente, a gente vira pesquisador de livros mesmo, mas a gente analisa questões sociais ali dentro. Não é sociais no sentido voluntário, é sociais no sentido intelectual, filosófico. A gente faz reflexões sociológicas, vamos dizer assim, literárias, essa é a palavra, sobre o mundo que nos cerca. É claro que tem pessoas na pesquisa acadêmica, na pesquisa acadêmica como um todo, não só no doutoramento, mas desde o mestrado, desde os primórdios lá da faculdade, que vira pesquisador e vira pesquisadora sério. Então, que faz publicações, que ganha dinheiro por isso, que faz livros, que elabora teoria, que reexplica para o mundo o que é literatura, o que é ficção, ou até mesmo, no meu caso, dentro dos estudos de cultura, né, nas suas mais variadas formas, faz na vida humana. Eu não sou uma pesquisadora que faço 300 artigos acadêmicos, que participo de todos os congressos, que essa é a moeda da vida, eu digo financeiramente. A base da minha vida da pesquisa acadêmica vem da docência. Então, eu utilizo a pesquisa para melhorar a minha docência. Aí, cada caso é um caso também, eu acho que em outras áreas isso deve ser até mesmo diferente, mas eu tô falando do que eu sei. Quando eu entrei no mestrado, eu entrei porque eu queria ser especialista em literaturas de língua portuguesa, dos 9 países que falam a língua portuguesa. E aí, dentro disso, realmente, as minhas aulas que saíram de conhecimentos básicos com relação à literatura começaram a ser muito mais profundas, eu tenho mais ligações, eu tenho mais relações, eu tenho mais profundidade no que eu falo em sala de aula. Porque eu passei mais anos estudando profundamente esse tipo de texto. Pensa assim, quanto mais tempo você passa com uma amiga, mais você conhece ela, não conhece? Então, mais tempo você tem ali de proximidade com ela e pra falar sobre quem ela é e conhecer o íntimo dela. É a mesma coisa com a sala de aula, a gente precisa criar também vínculos profundos com aquilo. Agora, no doutorado, eu já quis levar as coisas um pouco mais a sério. Eu quis começar agora nesse terceiro semestre a escrever algumas coisas, mesmo que seja artigos de opinião. Eu realmente percebi que para eu levar a pesquisa acadêmica mais a sério, eu não preciso anular a Bruna professora. Pelo contrário, é que eu tinha as coisas muito divididas na cabeça. Eu pensava assim, não, se eu sou professora, então não vou me preocupar com essa área da pesquisa. Só que, gente, realmente eu entendo que são universos que conversam. Eu faço muitas separações na vida, gente, é uma menininha. Agora eu tenho gostado, inclusive, de levar mais as coisas a sério. Mas o ponto aqui é que eu queria deixar claro mais ou menos pra vocês como é que funcionam as coisas. Falando do doutorado e da vida, nesse terceiro semestre continuei mantendo o meu mantra, que é não surtar. E aprendi que isso realmente é a parte mais importante da vida. Assim, a resiliência que eu tô levando disso
pra vida, eu acho que tem sido o maior aprendizado. Antes eu tinha uma ideia muito rígida com relação à pesquisa e à docência. Eu achava, então, que eu tinha que me matar de estudar, que eu tinha que parar toda a minha vida e dedicar 100% a isso. E eu ainda faço isso. Mas a questão é que eu faço isso hoje com uma consciência mais saudável. Então eu não abro mão de fazer os meus exercícios físicos, de comer bem, de me preocupar em estar bem para poder fazer isso bem. Eu achava que uma coisa anulava a outra, que eu precisava me esgotar para fazer um bom trabalho. Quando na verdade, quanto melhor eu tô, melhor eu faço o meu trabalho, todas as áreas, com os alunos, na receptividade, na minha calma, na minha paciência de lidar com a vida e de lidar com eles, de lidar com o outro. E é claro que ainda tem algumas separações que eu faço que são profissionais e muito importantes. Eu acho que é até uma coisa que eu precisava frisar nessa série de vídeos assim de pesquisa, porque às vezes eu recebo uns comentários falando mal sobre as coisas que eu escrevo, ainda mais agora nesses últimos meses que eu comecei a publicar alguns artigos e até deixar nas minhas páginas das redes sociais, que é uma coisa que eu não fazia antes. Eu separava muito a pesquisa desse sentido, então caso eu participasse de alguma coisa, eu mostrava aqui no canal e falava disso, mas eu não deixava vocês terem acesso ao meu texto, a como eu escrevo. Aí eu percebi, eu recebi algumas críticas com relação à escrita, que primeiro, anotei para poder usar melhor as palavras. Segundo, eu acho que ainda assim é muito importante separar os mundos. E eu falo isso porque a pesquisa acadêmica é um universo que exige um rigor diferente das redes sociais. Então eu queria deixar claro aqui para vocês que não é porque eu falo disso na internet que necessariamente sou uma boa pesquisadora, que tiro 20 em todos os exames, que sou a melhor pessoa do mundo. Às vezes a internet confunde as coisas. Eu falo, por exemplo, tô estudando aqui a gramática no francês, fazendo tal aula. Aí as pessoas assumem que eu preciso saber falar francês perfeitamente como quem estuda há 20 anos. Eu entendo que não dá pra controlar como as pessoas vão ver a gente, mas eu acho que é preciso que vocês também tenham um certo bom senso. Não é porque a gente fala sobre algum processo que o nosso processo é perfeito. Não é porque eu mostro o que eu tô estudando que o texto que eu estou escrevendo na hora que eu tô mostrando pra vocês está sendo escrito de maneira perfeita. Ainda sou uma estudante, uma pessoa, sobretudo uma pessoa, então não é porque eu gravo isso que necessariamente é um texto bom. Entende? Mas ok. Falando de texto agora e de erros e acertos no doutoramento, que eu acho que é a parte mais importante, eu tinha, estruturado aqui uma introdução, o primeiro e o segundo capítulo. E a professora tinha corrigido e eu estava corrigindo a correção dela, e nesse processo eu já tinha percebido que eu ia ter que mudar. Mas mudar muito, assim, tô há anos-luz de tá bom, de tá apresentável. Por quê? A forma como eu escrevo é muito mais apelativa, rígida, do que o rigor que eu tenho visto aqui. Eu posso fazer do texto uma coisa gostosa, ainda assim sendo um texto num nível de dificuldade, profundidade interessante para a academia. Mas eu tinha aquela noção de que eu precisava, a cada linha, colocar da onde vem aquela ideia e aquela referência. E aí o meu texto tá todinho segmentado, com muitas citações. Se você for parar pra analisar, você vai ver que praticamente não tem nenhuma ideia minha, porque eu fico reproduzindo o que tá todo mundo falando na minha cabeça. Então os teóricos que eu mais uso aqui é o Bachelard, é o Foucault, é o Bloch, até usei Heidegger. Primeiro que essa curadoria, eu já tô vendo que precisa ser mais estruturada. E até porque eu falo de Kant e depois eu falo sobre a espacialidade, né? Depois eu falo sobre Auger. Eu preciso construir uma ponte dizendo as principais diferenças entre uma coisa e outra, porque são teorias, eu ia falar ambivalentes, mas são teorias que se diferem mesmo no contexto social. Então, resumo pra vocês. Eu tô percebendo que eu faço as coisas de uma maneira afobada. Acho que eu não tenho... Eu tenho um caderninho aqui de tudo aquilo que minha professora pede pra mim em todas as reuniões. E em todas as reuniões ela fala 3 coisas. Eu fiz um resumo. Ela diz assim: Bruna, calma. Bruna, paciência. Bruna, seja feliz no processo. As 2 primeiras coisas eu ainda não consegui fazer.
A parte do ser feliz eu tô conseguindo fazer, porque eu realmente tô empolgada com isso. Mas agora eu tô entendendo a questão da calma, não é só no texto, é na forma como eu tô enxergando as coisas. E eu acho que a gente já pode entrar na questão da orientação, que é uma coisa que tá ficando muito mais clara pra mim agora. Nós precisamos entender, enquanto estudantes, que a gente tem que ter autonomia. Eu ficava esperando muito no mestrado a minha professora dizer o que eu tinha que ler, por exemplo. Eu tinha 22 anos, né? Mas assim, eu não tinha a autonomia de fazer a pesquisa. Eu achava que tinha encontrado um tema e a minha professora ia me orientar como fazer. Não, gente, não é assim que funciona a pesquisa. É preciso autonomia para pesquisar. Eu acho que é uma coisa bem parecida com empreendedorismo até. Você precisa ter a proatividade, sabe? Ficar livre nesse caminho agora tem sido absolutamente importante para aprender a fazer. É aprender a aprender. Basicamente, assim, um combinado que eu tenho com a minha orientadora, e aí eu acho que isso também vai variar de pesquisador para pesquisador, eu despejo todas as minhas ideias, eu escrevo. E aí ela corrige aquilo e diz: tá, agora que você tá me falando isso, eu acho que pode ir por essa linha e também por aquela. Mas veja, a pesquisa ainda assim é minha. Mas percebe que o primeiro passo é sempre nosso? Eu tô mais forte com isso agora, assim, e é uma coisa que eu acho que é até melhor, porque a minha cabeça já é confusa. Se eu tiver mais ideias, eu fico mais confusa. E a real vertente do orientador não é te passar uma verdade universal. O legal da pesquisa é o questionamento, é não encontrar respostas, é esse meio tempo que você vai organizando cognitivamente a pesquisa. Eu acho que é igual a aprendizagem de idioma. Eu tô acabada aqui com o meu francês, né? Porque eu preciso muito pra ler Marc Augé, que é um antropólogo francês. Se eu falar de novo, vocês vão me bater, né? Desculpa. Ok, eu sou monotemática com Augé, não tá passando a fase. Eu achei que ia passar no segundo semestre, não passou. E 8 livros dele seguido. Isso nunca me aconteceu na vida, de pegar um teórico. Não, já me aconteceu, sim. Não, eu já li muito livro seguido dos mesmos autores, tipo... Não, é que assim... Li seguidamente Clarice Lispector, li seguidamente Pepe Tela, li seguidamente Saramago. Mas acho que é diferente, né? Na questão de teoria, né? Eu acho que ele foi o primeiro teórico... É que ele era professor, né, e antropólogo. Então eu acho que ele foi o primeiro, assim, da minha vida mesmo, com 27 anos, agora já com 28, que eu fiquei... Isso aqui é demais. Mas agora tá acontecendo a mesma coisa com o Byung-Chul Han. Gente, não dá pra parar de ler Byung-Chul Han. É uma seita. É um esquema de pirâmide. Você começa a ler você vai e vou ler Sociedade do Cansaço. Depois você já tá lá na Amazon. Eu quero ler esse, eu quero ler esse, eu quero ler esse. Aí você baixa tudo no Kindle e fica lendo eternamente. É um círculo vicioso. O Louvor à Terra dele, que eu li agora, nem é pra pesquisa, mas... Nossa, é só pra minha cabeça. Que livro bom. Mas o ponto é aqui. Ter essa autonomia é uma coisa muito importante. A gente leu Clarice agora no final do ano. A gente começou o ano lendo Guimarães Rosa. E aí nós lemos uma série de outros autores, passamos até pela literatura inglesa. E eu fui construindo relações com vocês. Nós fomos falando sobre Humberto Eco, sobre Foucault, sobre coisas paralelas à literatura. E agora eu estou vendo que as separações que eu fazia realmente não fazem sentido, porque tá tudo junto. A gente leu Clarice à luz de Heidegger, de Foucault, a lista, assim, interminável de possibilidades. A leitura fica rica, a nossa visão de mundo fica rica, a forma como a gente interpreta as coisas no dia a dia fica rica. Fui a Coimbra para fazer um cine debate, que a gente assiste o filme e depois vai lá comentar, e eu consegui articular com o filme várias estruturas do Foucault, do Deleuze-Guattari, enquanto estava na palestra, e aí eu percebi, nossa, eu tô levando pra vida, é isso. Acho que é mais do que o perfeccionismo da academia, até mesmo de suprir as expectativas dos outros, sabe? Porque eu comecei a ter aquela noia, né? Nossa, é verdade, eu não participo de tantos congressos, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas é porque eu sou professora e eu vivo essa área agora de maneiras diferentes. E quando eu comecei a fazer essas palestras e quando eu comecei a estar mais ativa mesmo no mundo acadêmico, eu percebi que era uma cobrança até boba, sabe? Porque são coisas que vão ser naturais à medida que você vai avançando o senso crítico. E eu já falei gente, eu já falei aqui, né, que o meu senso crítico demora pra avançar.
demora. Como é que tá, então, a pesquisa em si? Eu tinha desenvolvido a introdução, que tinha sido aprovada, nós fomos para uma qualificação que me pôs no chão. Acabou comigo, mas acabou comigo no sentido muito positivo, porque eu tive um feedback real. Nossa, não tem nada melhor na vida do que as pessoas olharem pra você e falarem: não tem nada a ver do que você tá falando. Não faz sentido, porque eu consegui agora traçar uma teia sobre o Marc Augé, que é muito ligado a uma ideia inicial da teoria dele lá de 1992, explicar agora como isso se desenvolveu em outras obras. Pra vocês terem uma ideia, eu pesquiso uma questão do espaço na obra da Agustina Bessa Luiz, que eu já queria trabalhar desde o mestrado. Acho que quem tá aqui há muito tempo lembra que eu acabei indo pra Fernanda Botelho porque não tinha orientação pra Agustina. E aí fui pra Fernanda Botelho e eu até pensei na época, vou pra Fernanda Botelho, que ela é anterior, e depois pra Agustina vou ficar com uma linha do tempo perfeita. E deu certo. Quer dizer, a gente achou que não ia dar certo no doutorado também, né? Porque ninguém queria me orientar. Agustina. Aí no final das contas deu certo. Então eu pesquiso uma questão do espaço. Uma questão mesmo do espaço na obra de Agustina Bessa Luiz e como ele reflete na personalidade e nas atitudes dos personagens, porque é um trabalho que estuda uma questão mais antropológica. É um olhar realmente diferente. Não é clássico o que eu tenho feito na academia com relação à literatura. Eu sei dos perigos da minha tese, sempre soube disso desde o início, tanto a minha orientadora me conscientizou, falou: você sabe onde você tá se metendo? Eu falei: eu acho que eu sei também. Mas eu tava sustentando muito a teoria do Auger lá na ideia inicial de 1992. E depois, quando eu peguei e falei assim, então eu vou ler tudo desse homem, aí a ficha caiu. De que a ideia inicial que ele tinha sobre os espaços transitórios, então ele critica a nossa falta de identidade, por exemplo, em shoppings, em aeroportos, em estações de comboio. Ele diz que esses lugares são lugares em que a gente tá dissipando o nosso ser e estar no mundo. No livro Non-Lier, ele vai falar sobre essa sensação do não lugar, né? Nós não pertencemos a mais nada na modernidade. Só que isso agora já é problemático porque a gente sabe que há pessoas que trabalham nesses espaços, que criam sim os vínculos deles nesses espaços. Só que 6 anos depois dessa própria teoria, ele vai já falar sobre isso. Só que os livros Une Ethnologie du Soir, O Passé l'Avenir, como outras obras dele que também fogem até do tema, que vão falar sobre família, sobre laços, já conclui essa dúvida inicial. Então, ele fala sobre o homem, a interioridade, não tanto sobre o espaço como nós pensávamos. E eu estava montando toda uma defesa numa base inicial. Tá vendo? A crítica, ela me ajuda muito a olhar pro todo. E às vezes eu sinto até falta nesse processo de doutoramento de ter mais críticas, de ter mais momentos como esse, porque eu acho que eu sozinha não chego nessa criticidade. E aí agora eu tô tentando ser universal, onipotente, onipresente. Tô tentando sair do meu texto e olhar para o texto pensando, essas teorias elas não estão se relacionando tão facilmente porque às vezes a linha que eu estou usando não é a mais óbvia. E eu preciso ter o cuidado também no texto de provar para o leitor ali que existem essas múltiplas formas de enxergar as teorias. Mas enfim, então 5 capítulos que, gente, não são capítulos de tese, porque tem 10, 12 páginas. Eu só quis colocar pra fora. Quando eu coloquei pra fora, eu percebi os problemas. Os problemas desde o título, os problemas desde a ideia, os problemas desde o que eu achava que sabia. Porque quando você lê, você percebe que eu tava mais preocupada em provar meu ponto do que falar da Agustina. Então agora eu tô num deleite. No 4º semestre é meu deleite em Agustina. Peguei todos os livros possíveis e imagináveis, pelo menos os publicados. E tô aqui trazendo os paralelos. Só que isso tá me dando um trabalho, sabe por quê? Porque eu li vários aqui com vocês esse ano, né? Vocês viram nos vlogs. Mas o que eu não fiz, ao erro de principiante, eu não fui separando os exemplos. Porque eu li o texto e aí eu internalizava. Falava, não, tá em mim. Mas eu deveria ter pegado um documento no Word e colocado assim, todos os exemplos que eu posso usar possivelmente na tese. E aí pegado os trechos e colado ali dos livros dela. Por exemplo, agora no Os Incuráveis, que eu fiquei horrorizada com a Maria e com o Gil, eu já tô usando essas cenas. Mas eu vou ter que pegar todos os livros de novo
abrir livro por livro, repensar toda a trajetória dos personagens, voltar na questão das famílias, meu Deus. E vou ter que montar esse documento, porque na hora que eu estiver argumentando, na hora que eu estiver montando o pensamento sobre a Agostina, daí eu trago a teoria daqui, mas eu preciso do bloco originário, que é a Agostina. E aí eu tô levando isso pras aulas, porque eu tenho percebido, inclusive, na minha forma de apresentação de aula, esses defeitos de usar mais da teoria do que até mesmo do próprio texto. A gente tem que tomar muito cuidado para não esquecer da literatura nesse universo. Porque a gente quer provar tantas nossas ideias, né? E o ego fala tão alto que a gente esquece do simples, do ordinário, do texto. De assunto que todo mundo já leu aquilo, né? Inclusive, Os Incuráveis foi o meu bouleversement da Agostina. Estou perplexa. Fiquei horrorizada. Personagens aqui, a mãe, os filhos, os netos, vivem nos mesmos padrões. Eles são incuráveis das próprias dores, dos próprios orgulhos, dos próprios problemas. Eles são cíclicos de um jeito absurdo. Aquilo do problemas familiares que você herda. Mas a Agostina, ela constrói isso que te deixa com raiva. Eu vou olhando pra eles e o Alberto me dá vontade de chacoalhar e falar: não é possível que você não tenha a capacidade de mudar esse comportamento. O seu comportamento está desgraçando a sua vida. Boa tarde! Esse livro aqui é de ficar nervosa, é de passar a cena da Maria e do Gil. Aquilo me deixa transtornada. Não posso dar spoiler sobre o assunto. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que no momento de violência, a Maria fecha os olhos e tá assim, meio que no chão, sangrando. E aí, pra ela voltar assim, ela pega forças em ouvir o que tá de fora. Então ela vai tentar ouvir o barulho do comboio. E eu estudo esses espaços de transições e exatamente os comboios, né? E aí eu falei: gente, isso aqui vai ter que virar material. Foi aí que eu me toquei, que eu não tava pegando direito a Agostina. Porque eu posso pegar os exemplos. Isso eu pego um geral, da Sibila, dos contos e do Cão que Sonha, blá blá blá. Mas eu não tinha percebido que primeiro é o texto da Agostina, primeiro é a Agostina e depois as questões. Aí nessa cena específica da Maria, ela tenta ouvir o de fora porque a realidade dela não a permite. Então ela tenta sair da casa, né? Ouvir o barulho de fora da casa, sair do ambiente. Gente, pesado. As personagens que nesse terceiro semestre me fizeram ter um revertério da cabeça foi a Amélia, do Sermão do Fogo, e a Camila, dos Espaços em Branco de novo, porque eu percebi que ambas, no momento de migração, mudam de nome, mudam de características, assumem posições sociais diferentes, e achei muito interessante que as duas viram cartomantes. Então ainda dá pra brincar na tese com relação à mistificação e alguns outros assuntos que a Agostina já traz na Sibila, por exemplo, a própria figura, né? Mas aí eu tô construindo então essas ideias ainda iniciais, porque eu tive que voltar para os meus próprios erros, assim, mais uma vez, a velocidade não significa qualidade. Eu falo aqui, às vezes, no canal, tô no terceiro capítulo, nossa, você está escrevendo já o terceiro capítulo, mas não quer dizer que é bom, amiga, não quer dizer que é bom. É preciso ser disruptiva com relação a isso também, eu não acho que, muitas coisas aqui eu vou usar, claro, até porque um texto nosso, hoje em dia, é raríssimo, né? Mas eu acho que a gente tem que ser tagarela mesmo, e sair escrevendo, e sair falando, e sair sem se preocupar com isso. Uma coisa que realmente é a parte mais essencial aqui é que eu vou escrevendo, blá, 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 falando, e minha orientadora vai cortando, vai arrumando, vai falando: não, isso aqui não faz sentido, arruma isso assim. Ela até troca alguns parágrafos de lugar, e ela... a gente tá com um problema também na repetição dos mesmos assuntos. Eu acho que eu precisava estruturar melhor a tese assim, deixando claro, em cada capítulo, os exemplos que eu vou usar da Agostina, pra não ficar uma coisa aberta, pra não ficar uma coisa jogada, porque a sensação que dá é essa, que tá jogado no texto. E aí, eu fazendo isso, até consigo, talvez, ter uma seleção melhor das obras, focar nessas obras que eu vou utilizar aqui, no plano da ideia. Eu pensei agora também, uma coisa que eu não queria fazer no início, mas eu acho que eu vou ter que fazer, é separar a obra da Agostina assim. Então, vamos analisar os romances dentro dos romances tais, nos contos dentro dos contos tais, no teatro dentro do teatro tais. E uma coisa que eu não queria fazer de jeito nenhum, gente, eu não quero fazer, por favor, se eu tiver que ser obrigado. Eu queria de jeito nenhum ter que fazer análise
dos filmes. Porque a Agostina tem algumas adaptações feitas pelo Manuel de Oliveira. Gente, eu acho muito incrível trabalhos sobre interartes. É que eu já fiz demais e eu não aguento mais. Eu entendo que é super necessário, gente, mas é que essa coisa do cinema e da literatura eu já resolvi na minha cabeça. E aí, se eu tiver que fazer análise ainda dos filmes, eu vou ficar bem bolada, mas é uma preocupação pra Bruna no futuro. Aí daqui 6 meses estou eu, gente, estou fazendo análise do filme, isso aqui tá muito legal. Mas agora eu não queria fazer, não. O coração um pouco fechado pro cinema, gente. Muito fechado. Eu tô amando fazer as coisas do teatro, aliás, eu tô gostando muito mais do que fazer do cinema, como eu fazia antes. E aquela questão da análise das cores e tal. No teatro a gente também faz isso, né? Eu tive uma sorte absurda que nesse semestre também adaptaram as obras da Agostina pro teatro numa peça chamada Augustinópolis, ao final polis, né, de cidade grega, e foi muito bom pra mim ver a forma como desconstruíram, eles pegaram todo o universo da Agostina, todas as personagens, e aí assim transformaram todas em 5, vamos dizer, e construíram a cidade de Augustinópolis, né, tinha muita música. E eu fiquei meio assim, que vocês sabem que eu não sou muito fã de musicais. É o meu desvio de caráter. Nem todo mundo tem defeitos. Eu sei que isso é um defeito. Eu deveria gostar. Mas até agora, pra mim, assim, é... Mamma mia! É isso. Mas na peça, por sinal, depois que eu cheguei em casa, até falei no vlog quando eu fui assistir, eu pensei melhor, eu falei, não, faz sentido, porque como que ia criar um diálogo entre os livros, né? Eles usaram da música pra temas em comum, então, não, brilhante, brilhante, eu que não tenho intelectualidade pra isso. Precisa ser culta alguns momentos na vida, né? E tá me fugindo. Outro avanço também muito legal foi que eu consegui ter acesso ao texto total do Manuel Machado, que é um grande especialista da Agostina, da Caterine Dumas, de vários aqui que eu ainda não tinha de fato me aprofundado. Eu deixei a Agostina pro final. Eu começo todas as coisas, né? Final, entre aspas, né? Mas eu isso era pra ter feito antes de tudo. Agora também eu tenho um novo caderninho de tese. Fica aqui, comecei ele esses dias. Fica aqui todas as coisas que eu tenho que fazer, aí eu também já coloco meus papelzinhos aqui dentro. Defini a introdução passo a passo, porque a introdução tá todinha montada, jogada. Então, as leituras, fechamentos, as coisas que eu preciso fazer. Eu acho que aqui vai ser muito melhor pra mim condensar as ideias. Vou ver ainda como é que vai ser esse esquema desse caderninho, mas eu realmente acho que, assim, pensei em colocar a Amélia em tal capítulo. Aí vem aqui e escreve pra não esquecer. Essas coisas de manual pra mim... Manual não, a mão pra mim é o que funciona. Dito isso, também terminamos todas as fichas necessárias. Agora eu vou passar isso tudo que eu escrevo pro texto e tentar organizar com o que já estava escrito. Ou também, sendo muito sincera, aprender com o que eu escrevi e reorganizar melhor o texto, eu digo assim, escrevendo de novo até. É claro que um capítulo de TCC não tem 10, 12, 15 páginas. Óbvio que não. Então, assim, eu acho que eu vou ter que usar isso, até porque tá corrigido, e as coisas que minha professora gostou, eu quero manter. As coisas que ela desconsiderou, talvez teve dúvida, eu quero resolver. Eu acho que nesse momento ser meio maliciosa com o texto e conseguir decodificar ele pra fazer a tese direitinho. Mas enfim, turma, eu queria conversar com vocês também nesse diário aqui, geral, sobre as questões dos erros. Porque a gente ainda tem aquela ideia, né, de que a professora corrigir ou tirar coisas tira de nós. Eu nem vou falar de novo, porque tem um vídeo inteiro aqui que eu já falo sobre isso, né? Que se tudo que for bater doer, então tudo vai doer. Não dá pra trabalhar com uma tese, não dá pra ser professora, ouso dizer, quando tudo que bate em você dói. Tipo, uma coisa boa você sente muito, ai que legal, ai estou apaixonada, ai que maravilha, ai que tudo, ai que bom. E uma coisa ruim também, ai que ruim, ai que catástrofe, ai que tragédia. É preciso ter uma inteligência emocional. Inteligência emocional a palavra? Não tenho, né? Mas vocês precisam deixar que tudo que aconteça, por exemplo, ai, que incrível aqui esse resumo, nossa, tá maravilhoso, tudo você sente demais, sabe? Tudo à flor da pele, é isso que eu quero dizer. Não dá pra trabalhar dessa forma, porque aí as emoções, elas confundem totalmente a nossa visão. Então, quando tá bom, quando tá ruim, tá muito ruim. Se tudo que bater doer, sentir, então tudo vai doer.
A gente não pode trabalhar a pesquisa dessa forma e eu acho que atrapalha muito ser assim. Como eu também acho que atrapalha muito a questão do perfeccionismo. Ai, eu não tenho autoestima pra escrever e o meu texto está ruim. Então a gente tem dois problemas. Tem que arrumar a autoestima e o texto. Não tá bom as duas coisas. Não dá pra querer, eu não tenho autoestima boa. Aí a professora, olha, a correção, assim, pra não ficar magoando o aluno, gente. As coisas precisam ser práticas. Senão ninguém vai sair do lugar. E assim, eu permito, pra mim, algumas confusões. Tô empacada aqui nesse ponto do texto. Eu permito que eu fique empacada ali 2 dias. Passou de 2 dias, é o seguinte, foi o que deu, foi o que eu fiz, foi o meu limite. Não dá pra ficar, é tempo hábil do relógio, o tempo todo ali. E aí eu vou escrever outra coisa. Aí, caso depois eu volte e aí eu consiga arrumar, eu arrumo. Se não, eu mostro pro orientador e falo, ó, parei aqui, gata. Tá uma porcaria. No caso aqui dos comentários, eu vejo que vocês têm muitos problemas com o orientador, né? E é o que eu falo, né? É uma coisa sua, é um trabalho seu. Eu parto do pressuposto, às vezes, posso estar errada, mas quando você tá trabalhando aqui e a pessoa ali do outro lado tá nem aí, não tá preocupada, meu amor, se ela não tá preocupada, eu não vou ficar preocupada por ela. Sinceramente. Tá? Se tudo que bater doer, se até a forma como a pessoa faz, não sei o que, dói, aí não dá. Posso estar errada, mas eu acho que esse é o ponto. E quando a gente tem problemas, assim, no universo acadêmico, tem que resolver. Faz trabalho, resolve, apresenta, vai pra sua casa, sabe? Eu acho que ainda é a melhor solução, ficar longe dos problemas. Não ficar insistindo em resolvê-los, em salvar a pátria. E ter sempre aquela consciência, né? Eu brinco muito nos stories. Tô louca com a Agostina aqui, mas agora tenho aula de localizada, tenho yoga, tenho spinning, tenho alguma coisa pra fazer, faço academia, né? Vou fechar a diva porque, infelizmente, ela já não tá mais nem entre nós. Eu vou lá perder minha 1 hora, 2 horas fazendo meu exercício físico, depois eu volto. Que é uma coisa que eu não tinha a maturidade no mestrado. Eu achava que eu tinha que ficar ali pra sempre, sentada na cadeira e passar ali todos os meus dias. Isso acaba com a nossa saúde mental, sabe? Isso é... Eu acho que devia ter uma área na pesquisa acadêmica, uma disciplina só sobre saúde mental. É por isso que eu acho também que é um campo, uma vida que exige ali muitas questões de privilégio, né? Se você não precisa trabalhar, se você não precisa arrumar casa, se você não tem outras tarefas, se você pode se dedicar única e exclusivamente a pesquisas, eu acho ótimo. Invejo. Mas, além disso, eu ainda acho também que é preciso fazer um exercício, cuidar da saúde mental, mesmo quando você tem todos os privilégios. Mas é isso, turma. Já estamos há um tempinho aqui. Um beijinho. Até o próximo diário de doutoramento, de tese. E das últimas coisas, a calma e a paciência, eu ainda não consegui. Mas a parte do ser feliz eu tô conseguindo. Tô conseguindo curtir o processo. E desejo que todas nós conseguiremos. Um beijinho. E claro, pode sempre usar aqui os comentários pra gente conversar.